Bem-vindos a mais um episódio do Impacting Talk e hoje o episódio é simplesmente especial. Daqueles que aquecem o nosso coração e fazem-nos acreditar que o amor verdadeiro existe. A minha convidada de hoje é uma pessoa muito especial, que é amiga da família também. Ela é cheia de histórias e muita sabedoria também e vai contar-nos os mais de 50 anos. 50 anos, não é? 50 anos de casada. E quando eu falava com seu filho, ele disse-me: "A minha mãe vai falar mal do meu pai". E hoje vamos falar mal do seu Vamos marido. falar mal, aproveitamos. Seja muito bem-vinda Muito e muito obrigada. obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada eu, com muito gosto. Obrigada. Então, vamos falar mal do seu marido ou Vamos, nem por isso? podemos começar já. Como é que se conheceram? Olha, tu, Irene, sabes que eu sou angolana, o Jorge também. Uhum. Hum, o Jorge era da Praia do Bispo e eu morava ao pé do Hospital Militar, na Rua das Carreiras da Eva. E Em nós, Luanda? em Luanda, sim. Mas era distante um sítio para o outro, como tu sabes. Nós não nos conhecíamos. Aliás, eu não conhecia o Jorge, Uhum. mas o Jorge já me conhecia a mim, de adolescente, pronto. De festas, de farras, como se chamava lá, não é? Antigamente. Antigamente. Ah, o Jorge, mais tarde, eu comecei a conviver com um primo da minha mãe, que ainda solteiro, da nossa idade, hoje em dia da nossa idade, mas na altura também ainda era solteiro, Sim. e ele trabalhava no Banco Comercial de Angola, e o Jorge era colega dele, mas eu não sabia, não conhecia o Jorge. Houve um certo dia, um fim de semana, que o primo me convidou para ir à praia, porque ele morava perto da Maianga, da Baixa. E entretanto fomos à praia e o Jorge foi. Mas o Jorge já me conhecia, estás a ver? Mas eu não o conhecia a ele. Se calhar Ah, também sabia que ia à praia naquele dia. se calhar, se calhar era natural, porque nós lá não tínhamos carro, ou andávamos de boleia, de amigos, ou andávamos de transportes públicos. Na altura nós não tínhamos viatura própria, nem eu nem o Jorge. O Jorge era muito de táxi, não havia Uber naquela altura. O Jorge ia Mas havia diariamente, táxis. havia táxis, sim. O Jorge ia diariamente de táxi para o banco e aí vinha. Ah, e eu andava muito a pé, porque eu trabalhava nos combatentes. Pronto, fomos à praia e tudo bem. Ah, e continuamos a ir à praia, eu sempre com o meu primo, e ele, olha, sinceramente nem me recordo se ele ia lá ter, porque ele morava pertinho da praia, porque ele morava na Praia do Bispo, morava perto da praia, e houve um dia que o Jorge, um domingo, que fomos à praia e o Jorge me pede namoro. Pede-me namoro. E eu depois fiquei de lhe dar uma resposta, não é? Antigamente era assim, Tinha que se pensar. tinha que se pensar um bocadinho e depois, pronto, começamos a namorar. Namoramos cerca de uns 8 ou 9 meses. Entretanto, a minha irmã já era casada e já tinha casado e vinha embora, porque entretanto meteu-se o 25 de Abril e no ano a seguir as coisas começaram-se a complicar em Angola e o meu cunhado um dia chega ao pé de nós e diz-nos, como é que é a vossa vida. Vocês namoram com alguma intenção séria ou estão a passar tempo ou como é que é? É E porque naquela nós altura já era algo sério ou era ainda. algo sério Ok. e ele estava a falar sério. Porquê? Porque ele vinha embora para Portugal. Ele veio em agosto e eu e o Jorge viemos em outubro, mas viemos em datas separadas. O Jorge veio primeiro, entretanto, nós dissemos que namorávamos com uma intenção séria, pronto, e acabamos por casar antes de vir. Então casamos em julho, o meu cunhado veio em agosto com a minha irmã,
O meu irmão também veio em agosto e a minha mãe também, e eu fiquei sozinha com o Jorge, já casada, na casa onde morávamos, e os pais do Jorge também. Entretanto, houve aquela situação do MPLA andar a recrutar a tropa portuguesa. E nesta altura tinham quantos anos? O Jorge, Quando o casaram? Jorge já tinha feito a tropa toda em Angola, mas Uhum. portuguesa na altura. Eu tinha 20 anos. Mas sabes, na altura, os 20 anos de antigamente não têm nada a ver com os 20 anos de agora. Percebes? As É, não pessoas, é? as pessoas casavam eram novas, mas eram muito responsáveis. Eu acho que tinha tanta responsabilidade aos 20 anos como tinha aos 50, como tenho hoje aos 70, estás a ver? Era uma responsabilidade com honestidade e, e séria, não éramos levianos, percebes? A gente Sim. brincava e havia brincadeiras e havia brincadeiras sim, mas, quando a gente se comprometia com uma determinada Era situação, mesmo ou sério. com os pais, ou com amigos, ou neste caso com o marido, ou com o namorado, era para se levar a sério, pronto. Não quer dizer que eu já tinha namorado outro rapaz antes do Jorge e, e não deu bem, não deu certo. E depois quando conheci o Jorge, então, pronto, toda a gente dizia, eu não conhecia o Jorge, pronto, só sabia que ele era colega do meu primo. Mas toda a gente dizia que o Jorge que era uma joia de pessoa, que era um rapazinho 100% e que era muito bom rapaz e muito bom rapaz, pronto, foi no fundo foi nessa base, não quer dizer que eu não gostasse dele, mas era diferente, percebes? Antigamente ou se ia para a universidade, e como eu não fui para a universidade, a ideia era namorar com um rapaz, sim, que já tivesse a tropa feita. Isso era muito importante, porque eles iam para a guerra, não é? O Jorge Sim, teve na guerra, teve no mato, sabes o que é o mato, não é? sim. Teve em campos de guerra mesmo, durante 4 anos, e nós só podíamos, à partida, nós só casávamos depois de um homem ou estar em Luanda, como o meu irmão que fez a tropa toda em Luanda, eh, ou então quando eles acabassem mesmo a tropa. O Jorge tinha vindo cá de Graciosa, porque já trabalhava no banco e tinha direito a 4 meses, julgo que era 4 meses ou 3 de licença com vencimento, mas de férias. Sim. Eh, Ao fim de 8 anos de serviço, eles podiam vir a Portugal, pronto, de férias, e eu já estava cá. E quando voltou já nós namorávamos e depois acabamos por casar mais rapidamente, no fundo, porque o meu cunhado nos avivou a memória que se iam embora, o que é que vocês querem fazer? Querem Era ficar? preciso. Pronto, se queríamos ficar em Angola ou se queríamos voltar para Portugal, queríamos decidir a nossa vida. Nós acabamos por, o Jorge despediu-se do banco, já trabalhava no banco já Já há uns anos, casados. já casados, sim. E como é que foi este início de O casamento? início não foi fácil, não foi fácil, não, lá ficamos os 2 sozinhos, depois quando viemos para Portugal, eh, o Jorge veio primeiro do que eu, nós passamos uma noite inteira com passagens da TAP compradas, compramos passagens da TAP para virmos embora. A ideia era passarmos em Portugal a independência e depois regressarmos à nossa terra, porque somos os 2 angolanos. Eu despedi-me da companhia de seguros também com a ideia de voltarmos. Tínhamos o nosso lugar, garantido na mesma, pronto. A ideia é depois regressar a Angola Sim, 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 sempre com a ideia de regressar a Angola, compramos passagens de ida e e de volta. volta. Quando soubemos que andavam a recrutar no fundo, a classe branca para ir novamente para a tropa, para o MPLA, o Jorge já tinha feito a tropa. Estávamos a averbar o bilhete de identidade como casados. O Jorge veio, praticamente, foram-lhe entregar o bilhete de identidade por o gradeamento, por o arame farpado, digamos assim. Eu acabei por ficar, porque o Jorge acabou por vir fugido, não é? Nos aviões dos desalojados da Força Aérea. Eu Uma fase fiquei, difícil. muito difícil, e eu fiquei sozinha com os meus sogros. Os meus sogros só vieram
já pertinho eu vim a 28 de outubro, o Jorge veio uma semana antes e os meus sogros vieram muito pertinho da independência, também com a ideia de voltarem, e eu também. Só que depois as coisas cá em Portugal complicaram-se, porque nós estávamos Pois. desempregados, os dois. Hum, Fomos passar o Natal com a minha sogra, entretanto, o meu sogro era madeirense, já faleceram, era madeirense, a minha sogra era do Porto. Então eles chegaram a Portugal e foram para a Madeira. Fomos passar o Ano Novo à Madeira, passamos o Natal no Porto, em casa de uns primos, uns familiares da minha mãe, e fomos passar o Natal, o Ano Novo, à Madeira. E fomos como? Nós, como as coisas se complicaram de outubro e depois da independência e depois começou novamente a guerra, convertemos a nossa passagem em outras passagens, até por fazer aquele montante do gasto da viagem de regresso. Entretanto, eu fiquei grávida. Eu fiquei grávida em janeiro. Não foi fácil, porque nós não tínhamos nada. Pois. Estávamos a começar uma vida sem nada, sem emprego, sem casa, sem Já foi nada. difícil Pronto. a Foi transição difícil a depois. transição. Entretanto, na altura, a minha mãe soube, depois viemos, depois do Ano Novo, regressamos a Lisboa, viemos para Portugal, para Lisboa, e a minha mãe soube que havia uma empresa de empregos, que era a chamada Manpower, que ainda existe. Ela por Hoje há acaso outras, é verdade, ainda conheço alguém que existe. trabalha lá. Sim, e nós inscrevíamos nessa empresa e depois a empresa chamava-nos, ou consoante as nossas habilitações ou o nosso currículo, digamos assim. O Jorge começou a trabalhar como telefonista. O primeiro emprego do Jorge em Portugal foi telefonista em Sacavém. E eu fui trabalhar para uma empresa farmacêutica no Cacém. Mas antes disso, Sim. antes do Natal, quando chegamos, começamos logo à procura de emprego. O primeiro emprego que eu arranjei foi numa loja de brinquedos que já não existe. Só existe na João 21, mas existia nos restauradores. Nos restauradores, e hoje é um restaurante, é uma marisqueira, no fundo, que é Pinóquio. Quando desces os restauradores, Sim. é do teu lado esquerdo ao fundo, antes de entrares, é mesmo ao fundo dos restauradores. E então era um casal de espanhóis que tinha uma loja de brinquedos mesmo, uma loja relativamente pequena, mas só brinquedos bons, bons. Perguntaram-me se eu sabia trabalhar com brinquedos, se tinha trabalhado com brinquedos, se sabia manusear aquelas coisas. E eu disse que sim, que sabia, que já tinha trabalhado numa loja de brinquedos. É mentira que eu nunca trabalhei, eu trabalhava em seguros, estás a ver? Eu sempre trabalhei em Bem, seguros, precisava trabalhar. mas precisava trabalhar e eu pensei, Mentirinha bom, boa. vender brinquedos, qualquer pessoa vende brinquedos e pôr pilhas em bonecas. Na altura havia aquelas bonecas com o Sim, disquinho nas costas, não é? E meter pilhas nos comboios e nos carros telecomandados. Eu pensei, bom, qualquer pessoa sabe fazer contas, porque não havia ainda máquinas de calcular e telemóveis nem nada. E olha, fui para lá. Fui para lá até terminar o Natal e, portanto, depois no Ano Novo eu ia à Madeira. Entretanto, o Natal tinha acabado, não é? E aquilo era um trabalho temporário, pronto, de X dias só para fazer aquela era quadra de só Natal, naquela fase do naquela fase do Natal. Natal. Quando viemos foi quando a minha mãe nos disse para nós nos inscrevermos na Manpower. Eu já estava grávida, da Natasha, pronto. Uhum. Foi difícil porque o Jorge, entretanto, depois acabou o contrato dele como telefonista em Sacavém e ficou desempregado. Ficou desempregado, nós inscrevemo-nos no sindicato dos bancários, o Jorge no sindicato dos bancários e eu no sindicato dos seguros, porque na altura nós podíamos nos inscrever e íamos apanhando lugar, vaga, consoante fossem havendo vagas para os diversos bancos e para as diversas companhias de seguros. Uma companhia que me chamou na altura foi a Fidelidade, companhia onde eu trabalhei lá em Angola. Só que não me admitiu porque queriam que eu fosse trabalhar para o posto médico. E eu, como eu estava praticamente quase no fim do tempo, não me admitiu. Não fiquei lá.
continuei à espera de integração. Entretanto, surge essa tal situação da Manpower e eu arranjo um emprego da Manpower numa empresa farmacêutica que era no Cacém. No Cacém, estás a ver, eu tinha que apanhar um autocarro no Cacém, um autocarro da empresa, às 8 da manhã. Eu tinha para aí uns 6 meses ou 7, estás a ver? Difícil. Foi muito difícil, porque eu tinha que ir de comboio, tinha que ir de autocarro, tinha que ir de comboio e tinha que estar impreterivelmente às 8 horas É um trajeto longo. no Cacém, sozinha, com 20 anos, estás a ver? hum, para apanhar o autocarro para a empresa, porque senão eu perdia o autocarro, não tinha dinheiro para táxis, nem pouco mais ou menos, nem havia autocarros para a empresa, porque aquilo era afastado do Cacém. Quando terminou, eu fui substituir uma senhora que teve bebê, então fui para a contabilidade. Quando terminou o contrato, porque a senhora, entretanto, vinha de parto, não é? De ter o bebê, as licenças de maternidade eram mais pequeninas do que são agora. ah, eu chego a casa, foi uma sorte, foi mesmo Deus que esteve ali. Eu chego a casa e quando abro a porta de casa, estávamos em casa de uns primos do Jorge, que são médicos, ah, sensivelmente Estavam por lá trás. hospedados. Estávamos lá a viver, dividíamos as despesas com eles, com os primos. Os pais viviam na Madeira. O pai desses primos era Sim. médico e já faleceu. E um dos irmãos também já faleceu, que também era médico, mas estava lá o outro a estudar ainda. Ele e a namorada estavam a estudar, embora a namorada não vivesse lá em casa, e nós fomos viver com ele. Dividíamos as despesas por três, porque nós éramos três. A Natasha era bebê e, e quando eu chego a casa tinha um postalzinho debaixo da porta, que eu tinha acabado o contrato na farmacêutica, que era a Essex Farmacêutica, e Sim. tinha um postalzinho para me apresentar na segunda-feira na companhia de seguros na Açoriana, que era na Alexandre Herculano, que hoje já não existe. A Açoriana, entretanto, foi integrada na Império, Claro. e depois da Império passei para a Fidelidade, para a Bonança, e depois da Bonança para a Fidelidade. Na altura eu ainda não tinha a Natasha ainda não era nascida nessa altura, e então entrei na companhia de seguros no mesmo mês que eu iria ter bebê, que a Natasha iria nascer, que eu nem sabia se era uma menina, se era um rapaz. Na altura não se fazia ecografias. E disse: bem, não me vão aceitar porque eu estou grávida no fim do tempo, não posso esconder esta barriga enorme. Como é que eu vou fazer? Mas eu tenho que dar uma satisfação às pessoas e eu vou e digo como é que estou e que se me quiserem aceitar, eu fico até poder e depois logo que tenho a bebê vou. Mas olha, foi mesmo um anjo do céu, caiu naquele momento. Eu fui para a companhia de seguros, para Alexandre Herculano, e estou sentada à porta numa cadeira lá do segurança. Entretanto passa a tal pessoa que me pôs o portalzinho debaixo da caixa na porta, debaixo da porta de Sim. casa. Mal eu abro a porta encontro aquele postalzinho. O Jorge estava desempregado, mas inscrito no sindicato dos bancários, e depois ele fez parte dos corpos do sindicato dos bancários, que ia admitindo colegas e colegas bancários e os ia integrando. E depois fui para o gabinete do conselho de gestão da companhia e disse, pronto, que tinha recebido o postal, que era eu, que estava ali grávida e que eles ficaram sensibilizados, ao mesmo tempo com um poder humano muito grande, muito grande. Um dos senhores do conselho de gestão tinha morrido um filho em Angola, na tropa, na guerra, e percebeu o que estava a acontecer. Hã, então eu comecei a trabalhar nesse dia, no dia 4 de setembro. A Natasha, em princípio, iria nascer a 24 de setembro, estás a ver? A Natasha nasceu um mês depois. A Natasha praticamente nasceu já de 10 meses. Então,
o que é que eu combinei com eles e o que é que eles combinaram comigo. Por isso é que eu te digo que antigamente nós éramos muito novos, mas tínhamos muita responsabilidade, tínhamos muito sentido de responsabilidade e de respeito pelos outros, tanto mutuamente, não era só da minha parte, mas também da parte deles. Comecei a trabalhar nesse dia e comprometi-me, logo que tivesse bebê, que ia trabalhar até ao fim, logo que tivesse bebê, que Voltava para o trabalho. voltava para o trabalho logo que eu pudesse. Portanto, eu fiquei com um contrato inicialmente de 3 meses, contrato a prazo, que hoje são contratos de 3 anos, na altura eram 3 meses, depois eram renováveis ou não. A Natasha nasceu no dia 24 de outubro, eu baixei para provocar parto, a uma sexta-feira de manhã, ainda fui trabalhar, até às 11 da manhã eu fui trabalhar. O Jorge foi-me buscar, fomos de metro para a clínica, porque eu fui ter o bebé numa clínica, porquê? Nós não tínhamos dinheiro, não é? Eu tinha pedido ao médico, que eu estava a ser seguida na clínica, que queria ir para o Hospital do Ultramar, que era o Hospital Egas Muniz, que chamava-se na altura Hospital do Ultramar, para quê? Para não pagar. Para não pagar, porque nós não tínhamos dinheiro, porque estávamos os 2 desempregados, não é? Hã, Só que na altura a clínica era uma clínica do sindicato tinha acordo com os seguros. Então se eu ficasse num quarto privado, eu tinha que pagar. Se eu ficasse num quarto, hã com 2 pessoas, não pagava nada, só pagava a estadia da criança. Pois. Pronto, eu optei por um quarto desses, não é? Uhum. O médico entretanto, eu levei-lhe os papéis para ele assinar, para me dar autorização para eu passar para o Hospital do Ultramar e ele não assinou. Não assinou, hã, porque achava que ia decorrer tudo bem, que estava a correr tudo bem, e decorreu tudo bem, uma gravidez impecável, correu tudo bem, e que não havia necessidade de eu ir para o Hospital do Ultramar, que ia lá ter o bebê e que ia correr tudo bem, aquelas coisas. Eu acabei por continuar na clínica. Continuei na clínica, porque sabia que não ia pagar, a minha estadia, ia pagar, nem o parto à Sim. partida, e que ia pagar só a parte da Natasha, digamos assim. Conclusão, as coisas deram para o torto. A Natasha, eu fui a uma sexta-feira, a Natasha só nasceu um domingo à tarde, porque o diretor da clínica me rebentou as águas, e as minhas águas eram muito escuras, olha, da cor dessa árvore, e a Natasha estava em sofrimento. Conclusão, eu fui logo fazer uma cesariana, saí passado 8 dias, porque era com anestesia geral, não havia epidural nessa altura, havia anestesia geral, eu ainda Hoje não fiquei, havia epidural. não havia epidural. Sofria-se muito mais. Sim, muito mais. Eu tive 8 dias internada. Natasha nasceu um domingo, eu só saí no outro domingo a seguir. Foram 8 dias, mais desde sexta até domingo, não é? Foram 11 dias, 8, 9, 10 dias que eu tive na clínica. Conclusão, eu depois disse ao médico que tinha que me vir embora, ele achava que eu ainda não estava em condições de sair, porque não tínhamos dinheiro para pagar, tínhamos dificuldades, tínhamos vindo de Angola, aliás ele sabia, porque eu já lhe tinha pedido para ele me assinar os papéis Sim. para eu ir para o Hospital do Ultramar, e ele achava que as coisas iam correr todas bem, não é? Mas não correram. Não correram, quando eu saí, foi outro anjo que caiu do céu, só podia ser. Eu só Deus paguei providencia. eu só paguei a estadia da Natasha, que foi 6.591,90, 6 contos na altura. Era muito dinheiro sim, mas só paguei isso. De resto a clínica e o sindicato suportaram as despesas todas. Hum, Venho para casa com a Natasha, o Jorge estava desempregado, foi o Jorge que tomou conta da Natasha. O Jorge tomou conta da Natasha, o Jorge dei-lhe mamar até poder, até conseguir, porque ao fim de 15 dias eu estava a trabalhar, Tinha que regressar ao trabalho. 2 50 semanas. anos é muito É tempo. muito tempo. Não são 5 dias, É, nem é muito, muito tempo. E em cada década,
aconteceram mudanças, tiveram muitos Aconteceram. desafios, Pois. mas também muitas bênçãos. Sim, muitas, O que manteve muitas o vezes. vosso casamento firme durante todos esses anos? Olha, foi o amor, foi o respeito, foi a fidelidade, foi o compromisso, porque antigamente casava-se, mas não se pensava em separação, não se pensava em divórcio, estás a perceber? Não havia aquela preocupação, se não der, vou para a casa da minha mãe, eu vou para a casa do meu pai, não se pensava nisso, percebes? Porque também não havia motivos fortes de, Para. de agressividade, pronto, como hoje há, não é? Sim, Antigamente claro. também havia essas coisas, mas nós não, felizmente, nunca tivemos isso. Nunca tive na minha vida, nem um pouco mais ou menos, nem ia sequer admitir, mas não tínhamos. Mas havia, havia muito respeito, sabes? Havia muito compromisso, Pois. havia muita empatia entre as pessoas. E nem nos passava isso pela cabeça de separarmos. Tivemos muitos desafios, sim. Quando compramos a primeira casa na Pova de Santo Adrião, Sim. eh, eh, foi assim um desafio enorme, porque o Jorge estava a trabalhar há muito pouquíssimo tempo. Eu já estava na companhia de seguros. Nessa altura já estava efetiva, e porque foi no ano a seguir, já estava efetivo. O Jorge praticamente tinha começado a trabalhar há 2 ou 3 meses. A Natasha tinha 9 meses quando foi para lá. Custou muito, porque parecia hoje é perto de Lisboa, estás a ver, mas na altura era muito Era longe. longe. Era tudo terra, era assim um descampado, parece que nunca mais chegava a Lisboa. Eu trabalhava na Rua Garré, na Baixa. O Jorge depois começou a trabalhar, foi integrado no banco e escolheu o banco para onde ele quis seguir, que foi o Crédito Predial Português, que era no Marquês de Pombal. Mas foram desafios difíceis. Custou muito. A minha mãe, vivia connosco, ficava com a Natasha, e depois quando nós chegávamos ao fim do dia, eh, nós assumíamos o nosso compromisso, que era tomar conta da Natasha e depois mais tarde do Felipe, que nasceu passado 7 anos. Eh, Havia o nosso compromisso das tarefas da casa, das coisas para fazer, da lida, do dia a dia. Eh, Pronto, e fomos adquirindo as nossas coisas, os nossos a nossa vida começou a crescer. Antes disso, tornamos a ir várias vezes, ainda com o Jorge, antes de entrar no banco. Uhum. O Jorge ainda foi uma vez à Madeira, eh, para um emprego num hotel, mas na altura usava-se barba, sabes? Lá em Angola usava-se barba. Barba, bigode, assim uma Parece que barba essa moda curtinha, voltou. a moda voltou. Eh, e o Jorge não ficou integrado, porque na altura, quem usava barba era como se fosse um bocado de esquerda, percebes? Não ficou, não ficou. Tornou outra vez a vir para Lisboa, até ser integrado depois no banco. Mas também passamos por momentos difíceis, não é? E Mas e sempre depois desses com momentos difíceis, como disse há bocadinho que na altura quando casavam não pensavam em separar, não, mas dentro das dificuldades que tiveram, ou até mesmo alguma situação no casamento, alguma coisa já fez pensar desistir? não, 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 nunca, nunca. Tentávamos sempre resolver da melhor maneira, conversando, Sim. esclarecendo as situações. Olha, não quer dizer que às vezes nós não nos aborrecêssemos, mas tentávamos resolver as situações o melhor possível. Sempre naquela de que amanhã é outro dia e vai ser melhor do que o de hoje e vamos para a frente. Nada de situações drásticas, percebes? Como hoje acontece. Foi muito nessa base, sempre. Sim. Qual foi o momento mais difícil, assim, da vossa caminhada juntos? Olha, um momento muito difícil foi quando já teve o primeiro infarte. Já teve 2 infartos. Teve um
ainda na Póvoa, com 40 e poucos anos, 42 ou 43. Foi um momento muito difícil, porque a Natasha ainda era pequena, o Filipe também, eh, e foi muito grave. Foi muito grave porque o Jorge podia ter morrido. Eh, Foram uns amigos nossos, no fundo, também, que nos ajudaram muito, moravam lá na rua e ajudaram-nos porque o Jorge foi para o hospital. O Jorge sentiu-se mal e foi para o hospital e no hospital foi diagnosticado como se tivesse mal do estômago, mal disposto, e não era, já era sintomas de Era algo infarto. mais sério. O Jorge tinha muitas dores de cabeça ao fim de semana. Porquê? Porque o Jorge gosta de se levantar tarde e ao fim de semana não tomava logo o cafezinho que tomava quando estava no banco, não é? Quando estava no banco, ele levantava-se cedo, ia para o banco e tomava logo um café. Final de E semana depois aproveitava para descansar um bocadinho sentia mais. a falta do café. Ao fim de semana ele geralmente tinha muitas dores de cabeça e, hum, e não, pela falta do café, pronto. Hum, e nesse fim de semana que ele fez o infarto, no fundo, ele teve muitas, muitas dores de cabeça. Já se tinha sentido mal, a medicação não estava a fazer efeito, os sintomas continuavam a agravar-se, e então um casal nosso amigo, que ainda hoje somos amigos, dá 42 anos, tantos anos ou mais como tem o Filipe. Já durou uma vida. Uma vida, e nós nunca, nunca, nunca nos aborrecemos com eles. Às vezes havia coisas que nós conversávamos, mesmo com a minha amiga e com o meu Sim. amigo, com o casal, que nós não gostávamos, mas conversávamos, dizíamos, tanto para o bem como para o mal, mas ainda hoje somos amigos. Chegamos a passar férias juntos e tudo, e ainda hoje mantemos a amizade quase há 45 anos. Uau! É verdade. Hum, eu posso-te dizer que no fundo é a melhor amiga que eu tenho, é aquela. Podemos estar sem nos ver 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas é como se nos tivéssemos visto ontem ou anteontem. Lindo. Porque há sempre, embora nós podemos pensar de maneira diferente e ter atitudes diferentes, mas nós respeitamos-nos. Eu respeito e ela também me respeita. Mas isso não impede de nós sermos realmente amigas, estás a ver? E é por isso que eu digo que há muito respeito entre as pessoas. E desde que haja respeito e honestidade, que as pessoas sejam honestas, acho que tudo corre bem. E dentro do casamento aprendeu a perdoar. Estamos sempre a perdoar. Sim, O que sempre. dizer do perdão nestes 50 anos? Olha, o perdão, nós também temos Os nossos os erros. nossos erros, né, temos que saber perdoar, hã, porque é importante, porque quem é que não erra? Todos nós erramos, é preciso é que nós sabermos reconhecer que erramos e estarmos abertos ao perdão e à atitude positiva depois que se vai instalar, não é? Saber perdoar é um ato digno, e desde que haja respeito entre as pessoas, e honestidade, nós temos que saber perdoar e saber lidar com as pessoas por carinho, por amizade, por amor, por tudo. Há um versículo bíblico que acompanha nos dias mais Olha, difíceis no casamento, ou uma oração que faz. sim, a oração sim, sempre, sempre. Hã, oração sim, e às vezes nas situações difíceis, sabes o que é que eu faço? Abro a Bíblia e no capítulo onde tiver, às vezes até coincide com aquilo que eu Com a estou a situação sentir, que está a com a minha viver. situação. Outras vezes não, mas dá para eu aprender e, eh, Claro. e, hum, e pensar naquilo que estou a ler e por que razão, os meus olhos, indicaram naquela frase, naquele versículo.
estás a perceber? É muito nessa base. Ou refugiar-me no quarto e ajoelhar-me E orar. e orar. E depois parece que a pessoa quando sai está mais leve. Zezinha, muitos casais hoje desistem à primeira dificuldade. Mas vocês chegaram aos 50 anos. Isto é uma dádiva de Deus. Obrigada. Qual é o segredo? Olha, eu acho que não há segredos, sabes? Não há segredo nenhum. Hum, é viver com o nosso companheiro, com o pai dos nossos filhos, com o nosso marido, viver o melhor possível, sempre com respeito, com honestidade, com fidelidade, hum, e com Deus também, com Deus em primeiro lugar. Orar a Deus e pedir a Deus proteção e sermos corretos com o outro. Sabermos perdoar também, porque as coisas nem sempre são fáceis, nem sempre ele está de acordo comigo, hã, nem eu com ele, Sim, mas às vezes temos que nos calar, hã, para não se desenvolver uma discussão, porque não há necessidade disso, não vale a pena, porque eu não estou a pensar sair, ele também não está a pensar sair, não estou a pensar arranjar outra pessoa. ele Porque já também conheço não. aquela, percebes? Portanto, nós temos que viver o melhor possível Arranjar o dentro meio termo. arranjar um meio termo, arranjar maneira de nos reconciliarmos, de chegarmos ao encontro um do outro, de de sabermos até o que é que o outro pensa, mesmo sem falar. Eu às vezes já sei o que é que ele está a pensar, verdade? Eu às vezes já ele pode até nem dizer nada, mas eu parece que já estou a ler, o pensamento dele. É verdade, porque a gente vai se conhecendo tão É bem verdade, que nos vamos conhecendo assim, claro. sem exprimir. Mas é tudo muito natural, tudo muito descontraído e muito natural, porque o Jorge também por norma não sai de antes, como quando estava a trabalhar, muitas vezes ele ia para fora aos fins de semana, porque ele jogava ténis, e às vezes eu ia com ele, outras vezes não ia, mas sempre numa de respeito, numa de boa, percebes? Hoje em dia estamos mais juntos, porque estamos os dois já reformados, mas por norma é muito raro ele sair a qualquer lado que eu não vá, porque vou sempre, mas também se não for, tudo bem, não tem problema nenhum, porque há sempre respeito, há sempre Respeitar também o honestidade, espaço. há sempre confiança e dar espaço ao outro, e dar essa liberdade também ao outro, mas sempre com confiança. E acho que hoje em dia, as pessoas são muito desconfiadas, ou porque não confiam, ou porque não são firmes, ou porque não têm autonomia própria, ou olha, nem te sei explicar, às vezes o que eu sinto, acho que há muita falta de confiança no próximo e de parte a parte, tanto da parte das mulheres como da Como parte dos dos homens. É homens. tudo muito parece que é só carregar no botão e as coisas aparecem feitas, as coisas não aparecem feitas. Sim. São com muito sacrifício e às vezes quanto mais sacrifício nós fazemos na vida, mais votos damos à nossa existência, ao nosso dia a dia, ao que custa. Percebes? Quando nós temos tudo muito dado, muito de mão beijada, sem sacrifício, muitas vezes nós não damos valor, sabes? Hum, Hoje em dia, quantas pessoas, quantas mulheres, Irene, quantas mulheres, ao fim de 2 semanas, eu às vezes começo a pensar, quantas mulheres ao fim de 2 semanas vão trabalhar, ao fim de fazerem uma cesariana como eu fiz, com uma anestesia geral, que tive 10 dias internada, que ia a correr, muitas vezes eu ia a correr dar de mamar à Natasha, porque ela ficava com a minha mãe, o Jorge ficava com a Natasha também. Minha mãe era uma pessoa doente, muito doente, e da parte da tarde, por norma, a minha mãe ia ter com o Jorge e ficava com o Jorge a tomar Uhum. conta da Natasha. Mas o Jorge de manhã ficava com a Natasha sempre, até ir trabalhar era o Jorge que tomou conta da Natasha. Sim. Quando a Natasha começou a mamar biberon,
Ele uma vez tínhamos um fogãozinho elétrico, só com um bico, daqueles elétricos, sabes, que se aquecia a água numa cafeteira e se metia um ferrinho lá dentro com uma resistência e aquilo aquecia a água. Houve uma vez, nós tínhamos um ferro desses, um coisinho desses para aquecer a água e o ferro começou a libertar assim umas coisinhas brancas do próprio ferro ou da própria água, Sim. não sei. Ele foi a correr, deixou a Natasha e foi a correr comprar outro ferrinho para fazer o leite à Natasha. Era ele que ficava com ela, que lhe mudava as fraldas, que a vestia, que lhe dava de mamar, que lhe dava o biberon, que a punha a rotar, que a deitava. A Natasha também foi sempre sossegada, mas era ele que ficava com ela e à tarde a minha mãe. Mas foi uma vida vivida, no fundo em família, estás a ver? Hum, Sempre na base do respeito e do compromisso, que eu acho que hoje em dia Falta muito nos falha muito. casais. Qual é Hoje o as segredo mulheres para continuar apaixonada? hã? Qual é o segredo para Não há continuar segredos, apaixonada depois não há desses anos segredos, todos? não há, Conte lá o sinceramente. segredo, Zezinha. Não tenho, não posso inventar porque não há, porque as pessoas, as coisas mulheres, hã, são muito querem ser muito, como é que eu tenho de dizer? Acham que o homem deve ajudar e eu acho que sim, e o José também me ajuda. Se for preciso o José apanhar a roupa, apanha. Quando eu ainda trabalhava, o Jorge já estava reformado, porque depois, entretanto, o Jorge teve outro infarto, o Jorge reformou-se mais cedo, porque teve essa oportunidade de se reformar. Sim. Ah, hum, Muitas vezes eu nunca me deitava cedo, porque o Filipe e a Natasha sempre levaram o almoço para a escola, para o colégio. Na altura o Filipe andava no colégio, a Natasha mesmo em casa era eu que fazia o almoço e mesmo quando ela começou a trabalhar também levava almoço de casa sempre. Hum, mas fomos sempre responsáveis, estás a ver? Não há e sabíamos o que é que tínhamos que fazer. Se eu pedisse ao Jorge para tirar a roupa ou para meter uma água ao lume para cozer um bocadinho de peixe ou uma batata ou o que fosse, ele fazia e sabe fazer, hã, mas vivemos muito numa de compartilhar, percebes? E a Hã, amizade? e amizade, carinho, e São muito respeito. amigos? Sim. Somos amigos, somos respeitosos um com o outro, isso também nos faz crescer, percebes? E acho que hoje em dia, as coisas são muito voláteis. As mulheres empurram muito para os homens. Não é que eu seja contra que eles façam, porque eu acho que eles devem fazer, porque a mulher hoje em dia também trabalha muito, hum, e precisam de alguém que as ajude. E, mas também temos que ter o nosso lugar, porque embora o homem saiba fazer muita coisa, há sempre um dedo feminino que faz falta em casa. Uhum. Eu penso assim, embora eu tenha um irmão que sabe fazer tudo. O meu irmão sabe fazer tudo, desde cozinhar, limpar, bordar, que a minha mãe era costureira e a minha mãe ensinou-nos aos três a fazer bainhas e a pregar botões e todos nós fazemos isso. Portanto, o meu irmão sabe fazer isso tudo. Mas hoje em dia o homem tem que ajudar muito a mulher, porque a mulher farta-se de trabalhar com filhos e tudo, as coisas hoje são muito difíceis, os horários são complicados, os filhos dão trabalho, mas temos que ter, paciência e empatia uns pelos outros. E quem não é para a família, também não pode ser para os outros. Que importância tem o humor no relacionamento? Que tem o Humor, rir, humor. brincar. Hum, por acaso Quem é nós, mais divertido? olha, não sei, porque apesar de tudo, eh, não sei se até sou eu, se é ele. Se calhar somos tão divertidos os 2 ao mesmo tempo, percebes? Não, mas somos muito sérios ao mesmo tempo. Somos. Hum, mas se for para a brincadeira, também brincamos os 2 e divertimos-nos os 2. Ok. Mas, sempre fomos mais no sentido de sermos, não muito de brincar, mas mais de atitude, de responsabilidade.
de responsabilidade, no fundo. Se tivesse que dar um conselho a um casal jovem que casou agora, assim, recém-casado, o que é que Sim, diria? Olhando aqui para esta câmara. olha, diria que as pessoas para já têm que gostar muito uma da outra, tem que haver muito respeito, muita humanidade, muita fidelidade e muito compromisso. Porque se não houver compromisso, se não houver respeito, as pessoas não conseguem. Porque as pessoas hoje em dia já partem que se não der, saem. E isso não resolve situações, porque muitas vezes arranjam pessoas, depois mais tarde, que ainda são piores do que o próprio marido ou que a própria esposa que as pessoas têm. Portanto, desde que haja respeito e carinho e humildade, as pessoas conseguem superar um casamento, desde que não haja coisas graves, claro, desde que um casamento seja o normal, consegue-se, desde que as pessoas realmente gostem, se amem e se respeitem e assumam o seu compromisso, o seu trabalho e a sua honestidade, as pessoas conseguem. E se fosse um casal que tivesse a atravessar uma crise conjugal, o que é que diria? Olha, depende da crise conjugal. Se há agressividade, e se realmente as pessoas não conseguem, eu acho que o melhor muitas vezes é o casal se separar. Porque quando há filhos e quando não há ninguém que os consiga unir, nem eles próprios, depois de conversarem ou depois de fazerem uma terapia de casal, se chegarem à conclusão de que realmente não dá mesmo, muitas vezes é preferível as pessoas se separarem, mas nunca se esquecerem. Se tiverem filhos, nunca se esquecerem dos filhos que têm. Porque muitas vezes os filhos são as mochilas dos pais. Andam de um lado para o outro a reboque. Os filhos não têm culpa de cá estar. Os filhos não pediram para nascer, Uhum, né? Portanto, há que respeitar os filhos que não pediram para nascer. claro. E muitas vezes os filhos andam uma semana na casa de um, uma semana na casa do outro, ou veem o pai de 15 em 15 dias, ou uma vez por semana. E quem é que sofre? São eles. São eles. Os pais sofrem, porque muitas vezes esses casais que eu conheço, muitas vezes esses casais provocam situações e de represália atacam Os o filhos. atacam o cônjuge ou um ou outro pelos filhos, pela agressividade. Ou não deixam ver os filhos, ou proíbem, ou até a própria roupa que os filhos vestem, eh, na casa da mãe vestem uma roupa, na casa do pai vestem outra roupa, não Isto é podem muito levar a roupa de um difícil lado para para as o outro. crianças. É muito difícil para as crianças e acho que as pessoas, quando tomam uma situação dessas, que eu não incrimino, quando são casos graves, quando são coisas passageiras, às vezes as pessoas não querem dar o braço a torcer e até são coisas insignificantes. Só que por vezes hum, há, há gotas d'água que por vezes caem, percebes? Vazam o copo e ao vazar as pessoas esquecem-se de todo o que passaram e já não se desculpam mais. Mas têm que pensar nos filhos, Hum, sobretudo nos filhos, neles e nos filhos, que os filhos é que pagam. Quando eles não se entendem, porque se forem respeitosos, se respeitarem o espaço de cada um, os filhos estão bem. mas isto é uma verdade. Os filhos sofrem muito Os filhos sofrem e eles muito, amanhã crescem e depois vão ser adultos. mas olha, eu sou filha de pais separados. O meu pai e a minha mãe conheceu o meu pai, apaixonou-se pelo meu pai, minha mãe apaixonou-se pelo meu pai, minha mãe fugiu de casa para casar com o meu pai, minha mãe conheceu o meu pai em Angola. A minha mãe já estava em Angola também, desde os 16 anos, que a minha mãe foi para Angola. Casou com 26. O meu pai já vivia também em Angola. Meu pai é de Viseu, minha mãe é do Porto, mas conheceram-se em Angola. A minha mãe conheceu o meu pai. Meu pai era uma pessoa muito bonita,
muito bem falante, muito bem vestido. E minha mãe conheceu o meu pai e apaixonou-se pelo meu pai, até ele morrer, até o meu pai morrer. Hum, e a minha mãe, o meu pai deixou a minha mãe, eu tinha 1 mês e 18 dias. Eu tinha 1 mês e 18 dias. A minha mãe já tinha 3 filhos. O meu irmão, a minha irmã, e eu tinha 1 mês e 18 dias. Tenho uma diferença da minha irmã de 14 meses. E o meu irmão tem 1 ano e tal também da minha irmã. Sim. A minha mãe já era uma pessoa muito doente. O meu pai foi sempre uma pessoa de muitas posses, de muito dinheiro. Meu pai tinha um hotel no Bailundo. Ah, só que ele na altura, antes de eu nascer, ele já andava a rabiscar com uma ex-namorada. Uma ex-namorada que vivia também lá em Angola. Que o marido era militar, era uma patente militar. O marido foi para o mato, saiu de Luanda, e ela ficou sozinha com uma filha. Tem uma filha da idade do meu irmão, já com 75 anos, se ainda for viva. E o meu pai depois deixou a minha mãe. A minha mãe sempre viveu bem, nunca lhe faltou nada, na altura que vivia com o meu pai. E a minha mãe, pronto, depois viveu sozinha. Minha mãe diz que foi muito feliz. Minha mãe conheceu o meu pai e casou em 7 dias. 7 dias. Fugiu de casa. E até praticamente eu nascer, a minha mãe diz que gostava, o que mais ela queria era que eu, a minha irmã e o meu irmão fôssemos tão felizes como ela foi durante aqueles 3 anos e tal que viveu com o meu pai, casada. Só que, entretanto, a outra senhora meteu-se pelo meio, o meu pai voltou para ela, a minha mãe ficou sozinha, o meu pai vivia bem, o meu pai tinha um hotel no Bailundo e nunca compartilhou despesas com a minha mãe. O meu pai sempre viveu em Angola, sempre, sempre, sempre. A minha mãe veio em 75, na altura que o meu cunhado e a minha irmã também vieram para Portugal. E a minha mãe sempre foi apaixonada pelo meu pai. Sempre foi apaixonada pelo meu pai. O meu pai depois voltou para Portugal. Eu nunca vivi com o meu pai. Vivi sempre com a minha mãe e com uns tios, uma irmã da minha mãe que tinha 5 filhos. Nós vivíamos praticamente todos juntos porque era tudo pertinho. Sim. A minha tia morava na Vila Alícia, nós também, ali pertinho, do Vila Clotilde. E íamos para a casa da minha tia ficava connosco, minha mãe ia trabalhar, que minha mãe era costureira, trabalhava em costura. Foi sempre costureira a minha mãe. E foi a minha mãe que nos criou. Meu pai nunca, praticamente, nunca nos deu nada, nunca. Só tenho uma recordação tive em infância uma recordação do meu pai de me ter dado uma única boneca, a mim e à minha irmã. Nunca vivi com ele. Tinha pavor de ver o meu pai. Tinha pavor de ver o meu pai. Não era que a minha mãe me falasse mal dele, que a minha mãe nunca me falou mal do meu pai. Minha mãe, como eu te digo, minha mãe foi sempre Será que os apaixonada. tempos também foram outros ou hoje é tudo muito diferente? Se calhar os tempos eram outros. Hoje é diferente. Mas eu acho bem que os pais não falem mal dos pais aos filhos, que falem sempre com respeito. Quando meu pai voltou para Portugal, meu pai já morreu cá, na altura da Expo, em 98. Meu pai faleceu. Meu pai veio com uma rapariga africana para cá, para Portugal. A minha mãe, todos os 8 dias, todos os domingos, a minha mãe ia visitar o meu pai. Todos os 8 dias a minha mãe ia visitar o meu pai e levava-lhe coisas de casa, que a minha mãe sempre viveu comigo. Sempre, sempre, sempre. Minha mãe até morrer viveu sempre comigo. Ultimamente era o Jorge que tomava conta dela.
o Jorge. Ah, 15 dias antes a minha mãe, faleceu, já no hospital, porque já era incomportável ela estar, em casa, estava com oxigênio e tinha falta de ar. Minha mãe morreu com uma fibrose, no interstício, mas isto para te dizer que a minha mãe, morreu, aliás, o meu pai faleceu, e a minha mãe sempre apaixonada pelo meu pai, Coitadinha. é verdade. E voltando aqui um bocadinho no tempo, qual foi, assim, o momento mais bonito que viveram juntos, assim? Um Olha episódio que te ficou marcado até hoje? olha, quando nasceram os meus filhos, foi muito bonito. Quando nasceu a Natasha, eh, foi muito bom, porque quando eu fiquei grávida apanhei um grande susto. Para já era uma miúda, não é? Uma miúda com 20 anos, estás a ver uma miúda hoje em dia com 20 anos? Eu com 20 anos era como se tivesse 50 ou 60 ou 30 ou 40. Mas apanhei um susto grande, porque não tínhamos nada, não tínhamos emprego, não tínhamos casa, não tínhamos Claro, nada. Não me passou outra coisa pela cabeça senão ter a criança. sim. Achava sempre que tinha um anel para vender, tinha uma aliança para vender, e o Jorge também, nem que vendêssemos as alianças, tudo se havia de resolver, e não foi preciso, graças a Deus não foi preciso. Depois quando o Filipe nasceu foi outra alegria também grande, muito grande, porque eu gostava de ter outro filho, mas tinha muito medo, digo-te sinceramente, tinha muito medo de ter outro filho. O Filipe correu tudo bem, tive um parto normal, na mesma clínica da Natasha, porque ainda trabalhava em seguro nessa altura e sempre trabalhei até me reformar. Hum, Foram 2 momentos bons que nós passamos, na altura do nascimento dos nossos filhos, foram. Muito bem. E, assim, um gesto que, nunca esqueceu? Um gesto, assim, que ele tenha feito e que ficou marcado? Olha, nos anos que fazíamos, anos de casados, havia sempre uma lembrança, uma flor, um reconhecimento. Às vezes íamos jantar fora, outras vezes não, depende das possibilidades que nós tínhamos, mas havia sempre uma recordação, um gesto de carinho, um gesto de lembrança, hum, que marcava esse dia. Uhum. Eh, assim como também no Dia da Mulher, o Jorge sempre oferecia, um ramo de flores. Por acaso coincidia nos anos do Filipe? É romântico? É, porque ele oferecia a mim, à minha mãe e à Natasha. Oh, Oferecia, é verdade. muito lindo. Sabe que eu gosto de ouvir essas histórias. Que Obrigada. Eu às vezes também gosto de contar, porque sabes que as histórias hoje em dia são mais são mais, são mais voláteis, são as pessoas não dão valor muito à vida, ao sacrifício, sabes? sim. E eu e o Jorge passamos muitos sacrifícios, passamos muito, porque ainda em Angola, sozinhos, dormíamos no chão. Na minha casa, a vivenda que nós tínhamos lá em Angola, que não era nossa, era alugada, pagávamos um aluguer, mas nós vivíamos já praticamente sem nada para comer, para beber, e dormíamos no chão, com uma linha feita ali ao lado. Se fosse preciso alguma coisa, a gente tentar, que não tínhamos carro, tentar fugir, não sei como, sabes? E que depois o Jorge veio embora. E a preocupação dele foi saber que ele telefonava para Angola, para Luanda, foi saber que as coisas lá não estavam bem, não é? Por causa da tropa, de andarem a mobilizar, as pessoas para a tropa. Sim. Portanto, a ansiedade dele, estávamos casados há pouquíssimo tempo, ele estava cá em Portugal e praticamente ele não sabia se eu ia conseguir vir, que eu acabei por vir pela TAP, ele não. Portanto, acabamos por Não paver. vieram juntos? Não viemos juntos, não viemos juntos. Quando chegamos cá também não foi fácil.
Não foi fácil porque não tínhamos nada. Se fosse outro, ou se fosse outro hoje em dia, ele seguia o caminho dele com os pais dele, eu seguia o caminho da minha Cada mãe, um ia para a sua vida. mas não foi. Foi estarmos os 2 O juntos. compromisso, lá está. Foi estarmos os 2 juntos, lutarmos os 2 juntos, tentarmos arranjar emprego, um primeiro do que o outro, um no fundo aguentar o outro, até o outro arranjar, dividir despesas, tentar, apetecia muita coisa que não podíamos ter. Hoje em dia as pessoas não fazem sacrifícios, sabes? Porque têm tudo e as pessoas acabam por não dar valor, não dar valor. E Claro. eu acho que há muita há muita há muito casal que não se dá bem, porque não querem prescindir de nada. E às vezes a vida em casal implica sacrifício. Sacrifício e respeito. Se tivesse que reviver um dia assim da vossa história, qual seria? Ai, quero viver de novo este dia. Qual seria? Olha, tenho alguns dias, o dia que nós casamos, Mesmo naquela turbulência. mesmo naquela turbulência, que que parecia assim, parecia assim uma nuvem, parece que não estavam as coisas a acontecer, sabes? Eh, Nós fomos para um hotel e quando nós casamos tínhamos um recolher obrigatório que era às 9 da noite. Fomos para um hotel ao pé da Igreja da Sé, na Baixa. E os pais do Jorge moravam, hum, na Praia do Bispo. Sim. A minha sogra, nós casamos a 26 de julho e a mãe do Jorge fazia anos a 30, que já faleceu, fazia anos no dia 30, e nós íamos jantar com ela. Só que nós não conseguimos, íamos a pé, que ainda era um esticão, desde a Baixa até à Praia do Sim. Bispo. Como tu sabes, né? Agora já não existe aquela zona da Praia do Sim. Bispo, já não existe. Ah, Pronto, e chegamos a meio, mais ou menos a meio do caminho, não conseguimos passar, com o tiroteio, com a guerra. Tivemos que voltar para trás. Não, claro que não foi um momento feliz, mas tivemos que superar tudo isso, entendes? Sempre juntos, sempre juntos, Companheiros. sempre companheiros. E o Jorge, ele é de escrever, é de. Assim, como é que ele é para demonstrar que, por exemplo, o Alegria, ele é muito de escrever, escreve, Para tu faz ler. Ah, declarações. E como é que. não, o Jorge não, é mais, Não é de escrever? não, não é de escrever. É mais de palavras, mas o Jorge é muito tranquilo, é muito calmo. É muito calmo dentro do seu estado. Por dentro, a gente sente que ele está a ser, que está nervoso ou que está inquieto. Quem o conheça, percebes? Mas quem não conheça, julga que ele é uma pessoa extremamente calma. Se É, ele mas estivesse aqui, não falaria uma ah, única palavra, nem não escreveria sei, não sequer. sei. Não, escrever se calhar não escrevia, mas se calhar dizia. Mas é uma pessoa tranquila. É uma pessoa tranquila e Pois ele confiante. escreveu, ele escreveu. Ele escreveu? Escreveu. Ah, Ele escreveu uma mensagem muito linda. eu não sei. Vai ser surpresa. Eu vou pedir à Vai produção ser para surpresa. colocar, porque ele Porque escreveu. e tu ainda querias que ele estivesse aqui. Ele só não veio porque tinha coisas para fazer, senão Ah, ele foi? estava aqui também. Está E ele bem. escreveu uma mensagem muito linda. Escreveu isso tudo, não acredito. Pois é, escreveu tudo isso. A minha alma está espanteira. Estás a ver, a gente está a aprender até morrer. A gente nunca se conhece. São 50 São anos. 50 anos, 50 e E então ele escreveu assim: Olá, Zezinha, surprise! Ao fim de 50 anos e mais uns positos, aqui estou a falar de ti ou de nós. Sabes que não sou destas coisas. Por isso, o teu ar de surpresa. estás a ver, não te menti. Não menti. Mas pediram para fazer e não pude recusar. Foi difícil conquistar-te. Sabes que foi, eh, destes
destas lutas, Mas consegui. mas consegui. Aqui estamos numa vida, hum, aqui Estamos estamos numa vida em conjunto de em co 50 anos. exatamente. E mais uns positos. Aham. Podes continuar, Uma Zezinha, vida de porque eu altos estou e sem baixos. óculos e não vejo Uma bem. vida de altos e baixos, de Hã. bons e maus momentos. Mas os bons sobrepõem-se de longe aos maus momentos. Uhum. Aos maus momentos. E com muitas recordações. E o resultado são 2 bons filhos que poucos ou nenhuns problemas nos causaram ao longo da vida. E agora os netos, que nos que nos arreliam, mas que são a nossa alegria do lar. Zezinha, acho que já disse o suficiente, muito mais haveria para dizer sobre a grande mulher que és, Oh. aquela que está sempre ao meu lado e que nunca me faltou. Peço desculpa se algum dia te magoei. Oh. Acho que nunca o fiz, mas reconheço que todos nós temos os nossos defeitos. Não posso terminar sem antes te dizer que te amo muito e amar-te-ei sempre, até ao fecho dos meus olhos. Beijinhos, Jorge Gomes. Estou muito espantada É com verdade. isto, estás a ver? Jamais pensava que ele escrevesse e que escrevesse estas frases todas. É verdade, foram 50 Foram anos, 50 então anos. É verdade, é verdade. Irene. Quando nós pedimos, aliás, tive que usar o alegria. Ah, Ele só olha que eu não não me veio apercebi por desta situação. isso foi tudo Foi tudo em às 7 chaves. segredo. E então e é Eu não isto. consigo dizer mal dele, Irene, sabes? Às vezes a gente aborrece, não é? É É, normal, mas tentamos fazer as pazes, tentamos conversar, tentamos não nos deitarmos aborrecidos, aborrecidos um com o outro. O Jorge nunca se deita, nunca adormece sem me dar um beijo, sem me dizer bom descanso, dorme bem, isto desde que casamos. Acho que há pequeninas coisas que nos enchem o coração, sabes? E que nos alimentam o nosso dia a dia. Hum, Porque a gente vive cada dia, no fundo, como se fosse o último, tentarmos estar bem connosco, connosco próprios e com o próximo. E quando nós não estamos bem com o nosso próximo, que está ali ao nosso lado, como é que nós vamos estar com as pessoas de fora? Percebes? Hum, E acho que hoje em dia os casais têm que fazer os possíveis por se darem, por serem amigos e por se respeitarem, sobretudo. E acho que o respeito é a base de tudo. O respeito, o carinho, mesmo que não haja amor, aquela paixão que a minha mãe viveu, estás a ver? Que a minha mãe viveu sempre uma paixão. Sabes o que é uma mulher estar separada? Olha, o meu pai morreu em 98, na altura da Expo. Eu tinha para aí uns 50 anos ou mais. Não, 40 e tal. Ah, o meu pai faleceu. O meu pai vivia com uma rapariga africana, novinha, que veio para cá, que lhe deixou tudo que tinha, lhe deixou a ela. Nós ajudávamos o meu pai e a ela também, porque o meu pai não tinha nada, era um velhote, pronto. E a o amor da minha mãe, o carinho, o respeito, o bom coração que a minha mãe tinha, de ir todos os domingos, meu pai morava ali para os lados do Chile, e ela todos os domingos ia visitar o meu pai, levava sempre um bolo, ou biscoitos, ou queijo, ou fiambre de peru. ah, Pá, minha mãe enchia-o de mimos, mas com respeito, tanto a ele, como a ela própria, como à pessoa que vivia com ele. Ah, e acho que isso é muito bonito. Isso é muito bonito. No entanto, eu nunca vivi com o meu pai. Nunca vivi com o meu pai. Até como te digo, eu até nem. Não era porque a minha mãe me dizia para não gostar dele, sim. mas eu não conseguia, percebes?
dissesse assim: odiavas o teu pai. Não, mas eu ficava. Posso-te dizer que eu, quando era criança, ficava apavorada, apavorada, quando eu sonhava com o meu pai, vinha a Luanda, porque precisava de ir com a minha mãe ao tribunal, porque a minha mãe o intimava para ele ir a tribunal para dar a mensalidade aos filhos. Eu ficava, eu até me escondia debaixo da cama. Eu nem o queria ver sequer. Percebes? No entanto, a minha mãe nunca me disse mal do meu pai, nem nunca me disse não gostes dele. Mas era uma pessoa que não me dizia nada, nada, absolutamente nada, porque eu Não tinha conexão não nenhuma. tinha conexão nenhuma com ele. Mas o meu pai, quando veio para Portugal, ele foi à nossa casa, almoçou na nossa casa, fomos ter com ele, almoçou na minha casa, com comprei coisas no Pingo Doce, eu e o meu marido, para ele levar para casa onde ele ia viver, porque ele também não tinha nada e a rapariga também não tinha nada. Hum, mas o meu pai, mesmo até morrer, até quando veio à minha casa, que juntei os meus irmãos, aqui em minha casa já, aqui na Ramada, o meu pai não foi capaz de nos dar um abraço e dizer: perdoa meus filhos, ou perdoem por aquilo que eu vos fiz, ou estou arrependido daquilo que vos fiz, de vos ter deixado. Nunca teve essa, não digo bondade, essa delicadeza como pai, percebes? Eu nunca tive um pai. Dissessemos assim: estás triste de não ter tido um pai. Hum, não queria ter um padrasto, porque nunca sabia o que é que ia acontecer, não é? Como a gente ouve muitos casos e é preciso muito cuidado. E quando as pessoas têm filhos e quando se separam, devem pensar nisso. Quem é que metem dentro de casa? Mas eu também não queria o meu pai, porque eu não sentia nada por ele. Não sentia nada por ele, percebes? Não conseguia, não me perguntes porquê, não sentia. Hum, fui ao funeral, a gente ajudava com tudo o que podíamos, desde roupa, tudo, alimentos, enquanto ele foi vivo. Hum, mas reconheço que a minha mãe faleceu e a minha mãe faleceu depois do meu pai, mas foi sempre uma paixão que ela teve pelo meu pai, ele Depois de ter, tudo. mesmo depois ele ter deixado. Separaram-se só, nunca se separaram, não está a minha mãe no bilhete de identidade, era casada com o meu pai. Sempre foi casada com o meu pai. Estavam só separados, pronto. Luizinha, estamos a chegar ao fim. Estamos. E as horas E eu passaram-se. fiquei muito E emocionada eu agora a também, vê-la ler a e eu também. mensagem. Na verdade, era mesmo um prazerzinho a ler a mensagem. Ai, Apesar de que eu obrigada, também não estava a ver bem sem os obrigada. óculos. Estava longe, estava-te a dizer, o Jorge não é de escrever, nem pouco mais ou menos, muito menos essas frases E todas. eu queria agradecer imenso por Obrigada, esse momentinho Helena, que passamos juntas. obrigada. Eh, Se tivesse que dizer agora, depois de ler esta mensagem ao teu Jorge, o que é que diria? Olhando para ali que ele depois vai assistir o podcast, Ah, então ele vai ver. tens que me explicar depois como é que é. Ah, fiquei muito surpreendida, Jorge. Há 50 anos, 52 praticamente, ou 51 e muitos, que nos conhecemos, que estamos juntos, eh, até que a morte nos separe, que possamos estar sempre unidos, porque nos amamos e gostamos muito um do outro e nos respeitamos sobretudo. Respeitamos o espaço um do outro. Possamos estar sempre juntos com a nossa família, com os nossos netos, com a nossa nora, com os nossos filhos, e que possamos ser especiais para quem nos rodeia também. É isto que eu te peço e te agradeço até à data de hoje. Obrigada por todo o carinho que nos tens dado, por todo o conforto e por estarmos juntos. Obrigada mais uma vez e um beijinho grande para ti. Podia já terminar aqui mesmo. Olha, podias terminar. Quer dizer, eu gostava de ler e queria ler, mas gostava de não ter terminado assim.
Mas Muito ficaste a obrigada. saber muito. Pois é, e depois ainda vou chateá-la mais, que eu gosto Ah, de ouvir as histórias. ai, Eu meu gosto de Deus. ouvir. Muito obrigada, Obrigada Terezinha, eu, Irene. obrigada mesmo Obrigada por ter também. estado aqui conosco e Se partilhar esse momento muito importante, eh, da vossa história, 50 anos de casado. É um privilégio enorme para mim e acredito para todas as pessoas que vão assistir, ouvir uma história tão linda de 50 anos de parceria, de união, de amizade, de amor, de companheirismo. momentos difíceis. Exatamente. Passamos momentos difíceis. E então o que nos vai ajudar também a ver que o amor existe sim e que é possível sim chegarmos até 50 anos ou até mais e não desistirmos pelo É caminho. verdade. É possível viver as dificuldades a 2, Exatamente, que é mais fácil faz parte do compartilhar, casamento, é verdade. compartilhar. E É pronto, mais fácil. verdade. Obrigada, Irene. Eu é que Sabes agradeço. que eu gosto muito de ti, da tua família, gosto muito de vocês e obrigada também. Obrigada. Pronto, chegamos ao fim do mais um Impacting Talk e ouvir essa história foi um privilégio. São 50 anos de casado, de um casal que escolheu permanecer juntos, apesar das dificuldades, não é? Dos desafios. Casamento não são só desafios, também tem momentos bons. E escolher permanecer juntos. Porque o amor verdadeiro não é aquele que começa bonito, não, não é. Mas é aquele que permanece bonito até o fim. Até o próximo Impacting Talk.